Então, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Ai, esqueci. Tanta coisa. Então... Não precisa do microfone, não. Tá aqui. Então... nós nos fizemos, sei até que fosse já um outro programa. Pensei que o programa passado fosse o programa retrasado fosse o Criador e Criatura, mas não. Mas eu vou te dizer uma coisa, rendeu pano pra manga essa questão do Criador e Criatura, hein? Sabe por quê? Porque criou-se, né? Sempre cria-se uma polêmica a respeito de quem é que nos criou, né? No caso, né, a figura mística daquele que criou o céu, a terra, o ar, a água, né? Mas no caso, nós nos fizemos, né? E até mesmo até criou-se uma polêmica, permita-me usar o nome da Miranda, que quando a gente vai pensar, nós não usamos o psiquismo de fora, usamos o psiquismo de dentro, que seria a bioenergia. Interessante, né? Alguma coisa para falar? É muito interessante, né? Nós nos fizemos, ele põe Leon Denis, André Luiz, né? Que ele fala geralmente praticamente a mesma coisa. E sou à vontade, eu me fiz, né? Então, como é que E geralmente... o André Luiz fala, somos herdeiros de nós mesmos. Mas acontece o seguinte, geralmente a gente pensa, como assim eu me fiz? Não foi Deus que me fez? Porque nós temos a princípio uma concepção, olhando agora, diferente do que seja Deus, né? Então, eu não sei se eu vou adiantar dizendo que através dos nossos impulsos nós nos formamos. Através impulsos e aspirações, eu poderia também dizer isso. E para você ver, nós temos no corpo todos os mecanismos para desenvolver essa necessidade para que nós mesmos possamos nos relacionar com a vida de forma que venha procriar. É verdade. Porque eu falei aspirações, porque a aspiração é uma questão mais racional, enquanto os impulsos é uma questão irracional. Então eu estou atendendo mais a necessidade do corpo e não propriamente do espírito. Embora tudo atenda o espírito, o todo, a empresa, né? Como hoje eu estava... me perguntaram a respeito de Deus e a pessoa me respondeu que Deus, quer dizer, eu respondi a pessoa, Deus sendo a empresa e nós, os engenheiros, né, no caso os cristos, seriam os construtores e nós os operários dentro dessa construção. Deus é a empresa? Deus é a empresa, é o universo. Eu acho que ele passa a ser a empresa porque ele cria, né? Não, ele é o todo. Sim, ele é o todo, mas eu não diria que ele é a empresa. Ele é a empresa, porque no caso... Então, o que ele seria? Para mim, quer dizer, de certa maneira é certo, né? Mas eu acho que ele é o criador, né? Ele é a empresa. Ele é o criador, aquilo tudo emana de si,
né? Vamos dizer assim, o seu corpo com os órgãos seria Deus, né? Não, eu não sei se eu vou confundir. Dentro do organismo. Não, eu estou dando o nosso corpo, porque nada sai de Deus. Então Deus para o nosso organismo, Deus é o nosso próprio corpo, ok? Com os órgãos, cada setor, o estômago, o coração, o pulmão, cada órgão, ele é um setor, ele é um departamento, ele é um setor, um departamento deste universo, que seria uma divindade, um Deus menor do Deus maior, correto? E cada órgão, cada célula, ele tem um instrutor, que seria um Cristo, que seria um Deus no sentido de ser um coordenador, que ele responde a um Deus maior. Por isso que na morada do Pai existe, né, na casa do Pai existem várias moradas, porque no caso existem várias dimensões, várias frequências, porque para você fazer o coração, o pulmão, o fígado, o rim, são frequências diferentes. E quem vai determinar isso é o perispírito, entendeu? Mediante a necessidade. Então, no caso, na verdade, teria ali o comando de uma força para determinar, porque no caso a célula-tronco, ela é uma célula totipotente. O que é uma célula totipotente? É uma célula que ela forma tudo, ela é uma célula generalista, que eu achei muito interessante na ginástica olímpica, é que eles já não querem mais especialistas, eles já querem generalistas. Então eles querem formar um ginasta que seja bom nos 4 aparelhos, no caso feminino, e nos 6 aparelhos, no caso masculino, né? Que o masculino, além das barras fixas, que no feminino são as barras paralelas, e além do solo e do solo e do trampolim, né, que eles têm que pular, o masculino ele tem o cavalo e as barras paralelas, né, as traves. Então, o cavalo, as traves e a trave também é feminina, ele tem as barras, a barra fixa, o cavalo e a alça. Pronto. Então, no caso, a célula-tronco, ela vai ser determinado pela força da energia vital, em que ela vai se determinar a fazer o quê? Que seria o caso do perispírito. Ele vai determinar, você faz isso, você faz aquilo outro, né? Então, e ele seria um Deus, tá? E claro, existem também aí chamado os seres elementais, que vão determinar também que existem o Espírito Deus. Então, tudo tem uma coordenação, e essa coordenação, essa gerência, não a gerência, mas o fato, esse movimento em si, ele se autogerencia, então ele é a lei. A lei, pelo que eu percebi, ela é determinada a partir da harmonia que se estabelece no ir e vir da situação. E isso, quem falou isso foi o curso da Uninter. Você quer falar mais alguma coisa? Não, é bem explicado, né? Porque
são tantas as perguntas nesse universo, tanto é que você teve uma explosão de perguntas sobre o que seria Deus, né? Desde sexta-feira, as pessoas falando, né, de Deus, não só perguntas, mas afirmações de que Deus é maior, Deus é grande, e tomara que Deus me dê uma coisa melhor. Eu não sei, chegou uma coisa agora, eu não sei se eu vou falar bobagem, você vai me corrigir. Então, o próprio reencarnante é que ajuda os seus genitores na construção do seu corpo, correto? Correto, mas antes de falar sobre isso, rapidinho, uma diferença entre Criador, que é aquele que vai emanar de si o verbo, e o Criador como o pensamento. E eu queria fazer uma referência a duas citações, já que nós estamos falando sobre esse trabalho. Há uma citação da Sabedoria do Evangelho, volume 6, Torres... Sei que ela... Quem é do Evangelho? Carlos Torres Pastorino. Sabedoria do Evangelho, volume 6. A luz, baixando sua vibração, produz o som. A luz no sentido de ser espírito coagulado. Sua vibração produz o som, que como Pai gera as vibrações perceptíveis do Cristo cósmico, Filho unigênito, que dá origem a tudo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada foi feito. João, capítulo 1, versículo 3. E sustenta tudo, porque está imanente dentro de tudo. O Verbo, o Pai, se transformou-se em carne, em matéria, e construiu seu tabernáculo dentro de nós. Ou seja, o Pai seria o Cristo planetário, o Cristo planetário. Se transformou em carne, em matéria, e construiu seu tabernáculo dentro de nós, que seria Jesus. Você passa isso para mim? Bom, isso foi que chegou hoje, né? Isso. E na Sabedoria do Evangelho, volume 2, está o seguinte: recordemos que já falamos que Deus é o Espírito, isto é, o amor, na qual, ao expandir-se e se manifestar, assume a atitude de Pai, ou Verbo. Pega aquele caderno que eu anotei, fazendo um favor rapidíssimo. Então, no caso, o verbo, né, seria o próprio, seria o Cristo cósmico. Não está estando na foto. Então, o Deus seria a luz incriada, né, que no caso ele se fez em Pai Criador, que seria o Cristo, e que ele se coagulou, né, e se transformou em Jesus. Então, no caso, essa sintonia, ela não só ocorre a nível externo, como nós falamos, mas também existe dentro de nós. Então, repetindo aqui, que eu acredito que eu não falei direito o volume 2, né, do Sabedoria do Evangelho. Recordemos que já falamos que Deus é o Espírito, isto é, o amor, o qual, ao expandir-se e manifestar-se, assume a atitude de Pai, que seria o Cristo. Então vamos lá, já falamos que Deus é o Espírito, ou seja, a luz incriada, isto é, o amor, a qual, ao expandir-se e manifestar-se, assume a atitude de Pai,
Pai Criador, no sentido de ser o Cristo planetário ou Cristo cósmico, ou o Verbo, isto é, o amante. E o Verbo seria a substância, né? A ideia, o pensamento, que é o resultado da sua manifestação ou exteriorização. É o Filho que o universo em sua totalidade absoluta e que, portanto, é realmente unigênito, ou seja, o amado, ou seja, o Verbo coagulado. E ali nós temos a Trindade Universal, Pai, Filho e, no caso, Jesus seria o Espírito Santo. Então, no caso, eu poderia estar dentro dessa realidade externa, no sentido... Não, disca a caneta. Desculpa. No sentido de ter a realidade externa, o Espírito Santo sendo Cristo, a luz coagulada, cada um de nós, e no caso, dentro de nós seria a própria energia vital. Por que eu li isso, mãe? Porque o Sebastião, ele coloca no seu programa que nós, né, como criaturas do Criador divino, emanado pelo Criador, que é o Cristo planetário ou Cristo cósmico, porque você vai baixando, vai densificando e vai cada vez mais trabalhando a luz. Ai, que interessante. Vai trabalhando a luz incriada, que no caso vai emanar de si o verbo, que seria o psiquismo divino, para formar o princípio inteligente. E no caso, no nosso interno, o psiquismo divino seria a bioenergia, que os princípios vitais seriam a matéria construtora ou o princípio inteligente. Porque no caso, nós falamos de manhã, nós falamos na segunda-feira, a Miranda perguntou se nós pescamos esses princípios inteligentes dentro de nós. E eu falei que sim, e que agora o Sebastião fala que esses princípios inteligentes seriam bioenergia. E respondendo à pergunta do Fernando, não necessariamente, né, eu já havia falado, mas falando com todo o grupo e todos aqueles que estão nos ouvindo, que a bioenergia, falar em princípio inteligente, ou falar em átomos, falar em anjos, é simplesmente um inicial e um final. Por exemplo, você é o meu anjo e eu sou o seu princípio inteligente, porque você me pensou. Embora Sebastião Camargo fale que me lembrou até do Evangelho, que os pais oferecem o material e é o espírito que trabalha esse material mediante o seu cabedal moral, ou melhor dizendo, a sua necessidade de crescimento. E aí eu não carrego isso como uma perda, uma punição, mas uma oportunidade de conquista. As deficiências, os desafios que nós temos de estarmos acordando o nosso próprio universo são oportunidades, não são perdas, mas são oportunidades que temos de alavancar o nosso crescimento. Você quer falar alguma coisa, Márcia? Como você mesmo acabou de citar, e que eu estava falando com relação ao reencarnante que auxilia os seus pais na gestação do feto, eu diria que aí dentro está
um exemplo de Deus interno. Uhum. Era isso que eu ia falar. Que se nós tínhamos dúvida de como seria esse Deus, ele está aqui para mim, ele está nessa parte explícito, esse Deus interno. E para mim, essa trajetória de estudo desde a semana passada está sendo muito importante para mim, porque, assim, claro, vocês sabem que existe esse processo da reconstrução do corpo, mas só que você pensa assim, eu penso assim, eu não consigo. E eu acredito que muitas pessoas não desacreditem nessa possibilidade por não ter fé em si mesmo, né? Não acreditar, não. Já falou, filho? Não, eu estava terminando. Tá. E aí, no caso, o seguinte, os estudos que nós estamos realizando, ele tem percebido que através do domínio de si mesmo, como a gente viu hoje, que é o realinhamento do subconsciente, do inconsciente, do consciente e do inconsciente, eu proporciono isso a uma retomada da minha realidade interna. Você quer falar? Sim, que nós não podemos esquecer de fazer o comentário que hoje eu preciso do ventre materno, mas amanhã eu poderei fazer sozinha essa construção, através da bagagem que eu vou assumindo no decorrer da minha evolução, né? E ele fala também pela necessidade, às vezes, que tem de adormecer certas áreas do cérebro, né? E aí que eu falei da assimilação do material dos pais e da própria sociedade, e você acordar essa necessidade para poder trabalhar. E aí eu queria entender quando Joana de Ângeles ela fala que nós tem espíritos que vieram lecionar o amor, passar por certas situações para lecionar o amor. E aí, então, pelo que eu percebi, embora esses espíritos tenham um cabedal de, como é que se fala, de conhecimento muito grande, eles necessitam daquelas experiências também para aprender, né? E acontece o seguinte, deixar claro também que todo o trabalho é nosso, né? Deus não nos dá nada a não ser um incentivo, né? Matéria-primas, né? Professores, eu amei essa parte. Porque Sebastião, ele me ensinou quem seriam esses professores e esses alunos. No caso, é o Evangelho. Ele nos fornece o Evangelho, não é a Bíblia chegando no Chico, toma o Evangelho, toma o Evangelho, toma o Evangelho, não. No caso de Evangelho, substância, que seria o Evangelho amor substância, o princípio inteligente, que no caso do interno seria a bioenergia, e do universo externo o psiquismo divino, né? E os princípios vitais e o princípio inteligente no universo externo, e professores, que seria a própria lei, a lei que mantém e organiza, que no caso do corpo físico seria a energia sexual, a energia vital.
né? E no caso, a lei que organiza e mantém a vida externa depende, né, por exemplo, do princípio inteligente, seria a matéria elementar. E aí sucessivamente, conforme for a base externa, sempre tendo como parâmetro a pergunta 27 do Livro dos Espíritos, aonde eu tenho a presença do elemento maior, o agente, o Deus, a matéria elementar, o intermediário, e o final eu tenho a matéria, né, o menor, que seria, no caso, o campo de atuação. Bom, no caso, né, nós falamos dos desafios. Uma coisa que ele deixou muito interessante, a questão do aborto. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Eu queria falar, antes de você passar para essa área, se você me permitir, ele coloca que as leis, né, ela, a princípio, ela vem por amor. Mas se você não consegue ou não quer colocar as coisas em prática, não consegue não quer, né? Porque se você tem dificuldade, eu acredito que todas as ajudas vêm para que você possa colocar. Mas, por exemplo, você sabe que você tem assim porque nós viemos aqui a trabalho, nós não viemos a passeio. E se você acha de servir o seu corpo, como ele falou, de maneira inadequada, isso vem uma correção com o tempo, né? Você pode, como ele, perder o seu corpo, ou você morre, ou um espírito vem e assume. Como ele falou mais para frente, foi da microcefalia e anacefalia, né? Porque aí, no caso, a ausência de massa encefálica é o que a gente chama de anencéfalo, né? E aí tá o que você acaba de me perguntar, se eu tinha alguma coisa para falar, é justamente isso daí, esse alimento que o espírito tem como projetar, né? Essa reestruturação dessa caixa claniana. E no caso, em qualquer coisa que a gente tem que fazer, é necessário assumir a responsabilidade, ou seja, fazer o que tem que ser feito e mais além ainda, né? Que aí é o processo da sublimação da personalidade, a transformação, a autoiluminação. E no caso, eu achei interessante a parte do aborto. E antes disso, Pamela, ele também fala em questão de um diretor pode vender a empresa quando ela não está bem, e quando é a mesma coisa, aqui nós acabamos de falar, né, sobre tomada do corpo, você desencarna, né? Aí você fala do aborto. O aborto no sentido de que eu tenho uma proposta e eu vejo que aquela proposta não é aquilo que eu gostaria e eu posso abortar. Então, no caso, como eu também, né, posso, não sei se a Valéria respondeu a esse caso, poderia também ser uma negligência do espírito. Como assim? Vamos supor que eu pedi para que você me ajudasse a construir essa casa, correto? Aí a gente vai na construção, de repente eu vejo que você detona a minha casa, você não faz nada daquilo que a gente planejou naquele momento. Então, tá, eu entendi então. Eu posso, no caso, né, o aborto, no sentido até de salvar a minha encarnação,
porque às vezes o espírito não tem nem condições de carregar aquela reencarnação, né? Pamela, desculpe, mas eu não entendi o que você quis dizer. Por exemplo... Porque você começou a fazer um exemplo... Não fala o exemplo, fala como você estava falando. Vamos supor, tá? Papai e mamãe, né, tem um ato sexual e geram um filho, correto? Aí, vamos supor, tem o caso da homossexualidade que através do pensamento eu estaria pronto para ser uma menina, só que você queria que fosse um menino. E aí aquela mudança sexual, só que você dentro da sua responsabilidade, você como mãe, aí no caso você pensa em tanta coisa, ou então você negligencia aquele projeto primeiro e a criança vai embora, né? O espírito, isso aqui não é para mim, puf, aí vai embora. E são chamados abortos espontâneos, né? Claro, não generalizando isso, isso não é uma realidade pronta, fixa, né? Existem, como é que se fala? Apêndice, exceções, porque cada caso é um caso. Até que ele fala dos mioma, né? Dos cânceres. Dos cânceres. Mas deixa passar essa questão do aborto primeiro. Não, quem falou foi a Valéria do cisto. Mas eu ainda estou falando do aborto. Mas está dentro disso. Aí a questão é o seguinte: essa criança, ela deveria, mesmo a vida dela estraçalhada, ela deveria, eu entendi, às vezes por ela não ter capacidade de assumir aquele conjunto de estar tão pesado ali, ela sai, né? E também tem outros casos também, né? Por exemplo, eu tenho medo na hora de falhar, eu também posso não nascer. São casos muito específicos. Agora fala o que a Valéria estava falando. Não, foi justamente sobre a mulher que não quer ter filho, né? Que ela pode ter um cisto, um mioma. Depende também, mami, porque eu tenho uma certa... Apesar que ele falou que eu posso, por exemplo, vamos supor, eu sou um homem, você é mulher, nós casamos, mas não temos filhos. Podemos até ter uma relação sexual, porque eu ainda necessito daquela energia. Tanto é que ele fala em certa vez que essa energia restaura o companheiro também, né? Certo. E aí eu posso não ter filhos, mas eu, por exemplo, eu tenho um engajamento espiritual com o meu marido, nós temos um trabalho espiritual juntos, então nós temos um engajamento, até mesmo eu tenho uma empresa, mas nós temos empreendimentos juntos. E isso não quer dizer que eu vou ter que ter câncer porque eu não fiz relação sexual. Ele não falou de não fazer relação sexual, não teria. Você vem com o corpo para usar de forma indevida apenas por um prazer físico. E esse prazer físico é que leva você a ter assim vamos dizer assim, um desenvolvimento errado na sua concepção de vida. Que você, como uma pessoa que tem os seus órgãos em condições de ter filhos, deveria ter filhos.
e não usar o corpo para se ter somente uma relação sexual prazerosa pelo corpo Mas e não pelo espírito. Mas eu posso ter uma relação sexual porque a gente... Estou falando pelo corpo e não pelo espírito, tá? Entendi. É uma coisa... Entendi agora, eu entendi. Não sublimada. Agora você me... porque no caso, aqueles miasmas, aquela energia fica no útero, né? Porque você também pode ter nascido para não ter filhos. Tua proposta de vida ser outra. O doutor Adão, ele fala que tem espíritos, claro, não generalizando, gente, porque também tem um livro muito... Olha, Pamela, dizer que você veio a esse mundo para pagar, ou dizer que você não teve filho por causa disso ou daquilo, ou dizer que você está doente porque jogou pedra na cruz, isso é muito relativo, porque tem N explicações. E ele naturalmente parte por esse lado justamente para que a gente mantenha o fluxo de energia positiva. Tanto é que Jesus fala, né? Se permanecer de fiéis a mim, né? Pedirei ao Pai que mande um Consolador. Então ele se preocupou com as pessoas, com o ser humano Jesus. O que prima o despertar da consciência é essa autoiluminação para que o serviço que nós devemos cumprir seja cumprido de forma correta e não incorreta, né? E eu percebi também o seguinte, né, que nós estamos num universo de possibilidades. E a partir dessas possibilidades nós fazemos as nossas probabilidades. E no caso eu percebi aqui que embora tenhamos arestas a serem refeitas e também questões a serem aprendidas, isso não quer dizer que você pague por um erro ou então entre em pecado porque você agiu de forma inconveniente com relação à lei de Deus, mas que nós estamos num processo, como Joana de Ângeles fala, de reconciliação com o nosso organismo a começar. E uma outra coisa que eu gostaria de comentar sobre esse assunto é que nós temos essa questão do... a qualquer momento angariar valores morais, ou seja, conhecimento de causa, né? Conhecimento de causa e a prática desse conhecimento de causa, a fé no sentido, a fé vivenciada, a praxis que Paulo Freire fala, de eu reconstruir o meu corpo. E nós pensamos que é uma programação para planeta de regeneração, mas a regeneração começa aqui agora. Então você está dizendo que você mesmo pode fazer uma cirurgia plástica em você? Posso, e eu já posso fazer isso através da mudança de comportamento em mim mesmo, trabalhar as minhas reações internas, né, realinhar o meu organismo, né, a minha personalidade. E Joana de Ângeles já fala isso, da necessidade da gente conhecer a nossa realidade, né, o nosso subconsciente, nosso inconsciente, esse mergulho interno do autoconhecimento. Que o autoconhecimento é entender a realidade desses corpos que a gente conhece. Não é simplesmente dizer assim, eu sou feia, eu sou vingativa. Não, mas é reconhecer que cada um desses corpos possui a sua realidade. Eu sou um espírito, correto? Não, você é alma. Sim, um espírito, e como alma representa o espírito. Representa o espírito, tudo. A coisa que eu acho interessante é que o trabalho que nós viemos ter
é com o nosso próprio organismo. Certo. Não é à toa que Jesus dizia que o reino de Deus está dentro de nós. É como se cada espírito tivesse uma oficina. Sim. E essa oficina é o trabalho que nós vamos ter que entregar pronto. E que eu diria o seguinte, que nós já recebemos matéria-prima e que temos que elaborar essa matéria-prima porque ela vai ser matéria-prima de outro. Uhum. É verdade. E no caso, você assim resumiu da melhor forma a expressão que Joana de Ângeles, Emmanuel e Khalil Gibran falam, que nós temos o microcosmo e o macrocosmo. A mesma lei que rege o micro rege o macro. Tudo é cópia de tudo. Então, no caso, o futuro está em nossas mãos, nossos destinos cabem a nós. É claro que nós, quando não sabemos, entreguemos as mãos aos nossos diretores internos, primeiramente, para entender a realidade interna e assim entender a realidade externa. Sem não nos culparmos, sem criticarmos e sem nos condenarmos. E é interessante que, não, como você falou, não é através da autopunição ou da autodilaceração, é através dos nossos pensamentos, que não precisamos ter uma linha cortante e estilhaçar o nosso organismo, que a dilaceração do nosso corpo inicia-se a partir do nosso pensamento. E na verdade, quando nós estamos criando e estamos interagindo com outras realidades, nós estamos nos relacionamos intelectualmente, emocionalmente e espiritualmente, construindo novas realidades que devemos dar continuidade a elas ou transformá-las. Vamos supor, abro uma loja de confecção, mas eu não tenho condições de dar andamento, então eu vou transformar aquele espaço, ou eu vou dar para alguém, ou eu vou transformá-lo, ou vou passar o ponto e nunca abandonar aquele ponto, porque é necessário que toda a energia seja transformada. E agora eu entendi por que quando nós não temos os filhos e temos a relação simplesmente por ter, é possível de ter câncer futuramente, algum processo cancerígeno fica por conta dessas energias que não são trabalhadas para o bem. E é como falo, são alimentos que ficam congestionados em nosso organismo. Mais alguma coisa, dona Beth? Você já está terminando? Porque aí lá no final do que ele falou, né, da relação sexual da cenoura, né, com a terra, que o Chico falou que a laranjeira tinha relação sexual com a terra. E você sabe por que ele falou que a mulher ela tem mais relação, mais facilidade de se interagir com a cenoura? Porque ela que confecciona, ela que vai fazer a comida. Justamente. Eu coloquei aqui, ó, culinária. E acontece o seguinte, então o que ele vem dizer? Que todos são úteis, tudo é útil, né? Essa relação sexual que antes estávamos fazendo comentário, é colocar o seu corpo a serviço da natureza, do crescimento da natureza.
não é levar à prostituição. Uma outra coisa, né, para a gente caminhar para o encerramento, né, enquanto um corpo, um universo é útil, e a sua proposta também, ele continua no contexto. O pessoal fala muito do apêndice, né? Então, dentro dessa realidade, né, nós estávamos numa reunião com os alunos para entender melhor o universo no universo do despertar da consciência, né, como é que ocorre. Então, eu dei um exemplo do apêndice, né? Aí o pessoal, mas o apêndice não serve para nada. Mas eu puxei o celular e busquei na internet e percebi que eles têm seu valor, sim. O apêndice, ele é importante porque ali ele produz a flora intestinal, ele é responsável por produzir a flora intestinal, né? E a gente acha que ele só inflama, e ele inflama porque ele perde essa proposta. Alguma coisa faz com que ele não continue a proposta a qual ele foi programado. E nada impede que a pessoa que tenha feito cirurgia de reconstruir o seu apêndice, basta ter uma outra proposta, repatriando aqueles que foi perdido, ou trabalhando para a vinda de novos trabalhadores. Legal. Então, fechou, foi bastante produtivo o estudo. Aqueles que tiverem alguma dúvida, que comentem, que deixe o seu parecer, seja por uma curtida, seja por uma inscrição, para estar sempre recebendo o nosso trabalho, no caso do YouTube, ou até mesmo um comentário pelo Facebook, né, pelo YouTube, ou pelo próprio grupo do Despertar Online, que está sempre a postos a gente discutir, que esse é a proposta do trabalho. Agradecendo a oportunidade e uma boa noite. Boa noite a tudo e a todos.